Olá pessoal, nós vamos falar um pouco sobre alfabetizar todo dia. O professor, ele deve planejar com antecedência e constantemente as atividades de leitura e escrita. Por isso, manter-se atualizado com novas pesquisas didáticas é essencial, ok? Alfabetizar todos os alunos nas séries iniciais tem implicações em todo o desenvolvimento. Vejam vocês, a leitura e a escrita são conteúdos centrais da escola e têm a função de incorporar a criança, à cultura do grupo em que ela vive. Por isso, o desafio requer trabalho planejado, constante e diário, conhecimento sobre teorias e atualização em relação às pesquisas sobre as didáticas específicas. Mas não temos tempo a perder. Logo no início do ano, a tarefa essencial é descobrir quais hipóteses de escrita das crianças, certo? Mesmo antes que saibam ler e escrever convencionalmente. Assim, fica mais fácil acompanhar durante esse ano a evolução individual para que possa então planejar as intervenções necessárias que permitam que todos efetivamente avancem. Essa sondagem inicial, ela influi na distribuição das turmas, certo, em grupos produtivos de trabalho. Da mesma forma, organizar a rotina é imprescindível. Uma distribuição de atividades deve ser estabelecida com antecedência, contemplando trabalhos diários, sequências com prazos determinados e projetos que durem várias semanas ou até meses. Ao montar essa programação, cabe ao professor abrir espaço para 4 situações, tá? Que segundo as pesquisas são essenciais para o sucesso da alfabetização. Uma delas é ler para os alunos. Fazer com que os alunos leiam, mesmo antes de saber ler. Assumir a função de escriba para textos que a turma produz oralmente, E promover situações que permitam que cada um deles possa escrever até que todos dominem, de fato, esse sistema da escrita. Vejam vocês, sabe-se que já há algum tempo, que as crianças elas começam a pensar na escrita muito antes de ingressar na escola. Por isso, precisam ter a oportunidade de colocar em prática esse saber. O que deve ser feito em atividades que estimulem a reflexão sobre o sistema alfabético. É importante, durante esse pensamento, que a existência de um fracasso maciço, o fato de ele ter sido tratado como natural até poucos anos atrás e a fraca evolução desse quadro em 40 anos comprovam como vem sendo penoso ensinar os brasileiros que dependem aí da rede pública de ensino. Pesquisas de campo mostram a enorme dificuldade que os educadores têm em avaliar os alunos que já sabem e os que ainda não sabem ler. Gente, aqueles que produzem escritas silábico-alfabéticas e alfabéticas na primeira série e que teriam condições de acompanhar a segunda série, eles podem ler e escrever ainda com precariedade. Sabe o que acontece? Eles são retidos. Por outro lado, os bons copistas e os que têm letra bonita, caderno bem feito, eles vão lá e são promovidos. Quando se trabalha esse tipo de indicador, até avanços na aprendizagem acabam sendo prejudiciais. Muitas crianças que aprendem a ler começam a errar na cópia. Elas deixam de copiar letra por letra e passam a escrever blocos de palavras, em geral, unidas ali sem sentido. Isso faz com que cometam erros de ortografia ou unam palavras. O que indicaria o progresso é interpretado como uma regressão. Por incrível que pareça, nem sempre o professor sabe a diferença entre copiar e escrever. Essa é uma dificuldade de avaliação comum nos 4 cantos do país e que explica, em grande parte, por que muitos alunos da 4ª série não leem e não entendem um texto simples. Eles costumam ser os que terminam a 1ª série sem saber ler ou lendo precariamente.
Nas séries seguintes, eles passam o tempo copiando a matéria do quadro ou do livro didático apenas. Ao serem perguntados sobre o que fariam para melhorar a qualidade da leitura e do texto produzido por esses estudantes, os profissionais que lecionam no segundo, no terceiro e até na quarta série, eles costumam dizer que não há o que fazer, já que eles foram mal alfabetizados. E, além disso, as famílias também não colaboram, as famílias não ajudam. É fundamental levar para a escola as muitas fontes de texto que nos cercam no cotidiano, como livros, revistas, jornais, gibis, enciclopédias. Essa variedade é realmente fundamental para os alfabetizadores, que devem ainda abordar outros gêneros de escrita, textos informativos, listas, contos e muito mais. E nas atividades de produção de texto, a intervenção do professor é vital para negociar a passagem da linguagem oral, mais informal, e a linguagem escrita. As principais redes de ensino do país, elas trabalham com a meta de alfabetizar as turmas em no máximo 2 anos. Para garantir que essa expectativa de aprendizagem sejam atingidas, é preciso um compromisso, sabe com quem? Com os coordenadores pedagógicos, em utilizar os horários de trabalho coletivo para afinar a capacitação das equipes. Ok, pessoal? Até mais!